eu trouxe um tema muito interessante, e quando eu dei esse tema, e quando eu pensei em falar sobre esse tema, não tinha nem ideia do que iria estar acontecendo na minha vida 2 meses depois. Não tinha nem ideia do que iria acontecer conosco aí no final desse momento político transicional do Brasil. Tá? E eu considero a temática de hoje pertinente porque ela vai nos ajudar a entender algumas coisas sobre Estado, né, sobre política, sobre sociedade, sobre igreja, também construindo aí e subindo nos ombros do professor Josemar, que estava aqui antes de mim. A gente tem que começar falando um pouco sobre essa grande alteração na maneira do homem ver o mundo a partir do século XVI. Nós tivemos o que a gente conhece como período clássico, que é o período grego, que ele vai ali cerca de 4, 6 séculos antes de Cristo, e ele prossegue influenciando o mundo até basicamente o século IV depois de Cristo. Então, a igreja cristã, ela nasce dentro do florescimento do que a gente conhece como o período clássico da filosofia, do pensamento. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali o apóstolo Paulo conversando em Atenas. Olha só que loucura! O primeiro debate, o primeiro encontro entre a revelação do Cristo com a filosofia acontece ali no primeiro século. É certo que naquela época não estavam em discussões o pensamento, por exemplo, de Platão, nem de Sócrates, nem de Aristóteles. Mas já havia outras escolas, escolas gregas, escolas filosóficas gregas, que traziam as suas ideias, os chamados epicureus e os estoicos. Se você lê o livro de Atos, também ali por volta do capítulo 16, você vai ver o debate de Paulo de Tarso com filósofos de 2 escolas. Então nós temos esse período em que a Grécia ela começa a trazer para o mundo o chamado discurso antimitológico. Os filósofos eles são os primeiros a trazer uma tentativa de explicação para a realidade que não fosse a ideia de que os maremotos eram causados pelo deus Poseidon, ou que o arco-íris era obra da deusa Íris. E aí a gente começa a ter o surgimento do pensamento crítico, do pensamento filosófico, o que muito ajudou para a difusão inicial das ideias do cristianismo. Porque você vai observar que o cristianismo acaba sendo uma escola de filosofia, ainda que não se aceite dessa maneira, mas o pensamento cristão é um pensamento que tenta, e se filosofia é a prática de tentar dar explicação para a realidade como um todo, origens, tempo, vida, ética, metafísica, epistemologia e tudo mais, o cristianismo tem todo o seu conjunto de respostas. Podemos então dizer que o cristianismo é também uma escola de pensamento. Ela tem uma explicação para a origem, ela tem uma explicação para a realidade, para a política, para a família. Então, o cristianismo é uma tentativa de si, a revelação bíblica, na realidade, ela é uma revelação do que seria a explicação para o nosso existir, para a origem de todas as coisas, por que estamos aqui, para onde nós vamos, por que nos relacionamos, qual é o sentido do aprender, qual é o sentido do viver ético, qual é o sentido de compartilhar os nossos bens com os que precisam. Então, o cristianismo precisa ser entendido como uma resposta inteira para um mundo de questionamentos. Então, quando ele surge no século IV, assim, ele surge no primeiro século de Cristo, né? É o zero da história, mas a gente podemos dizer que ele só começa a trazer uma tentativa de dialogar com a filosofia mais plena a partir de Santo Agostinho. Tá? Então, Santo Agostinho ele recupera o pensamento platônico, ele começa a construir uma filosofia, ele começa a traduzir verdades cristãs através de ferramentas filosóficas, de conceitos filosóficos. E resumindo a coisa aqui, nós podemos dizer que o mundo viveu basicamente uma hegemonia do pensamento filosófico cristão do século IV a mais ou menos o século XIII. Durante cerca de 1000 anos, o mundo ele foi dirigido, o mundo foi construído, o Ocidente foi gestado a partir da filosofia cristã. E isso é de
extrema importância para a gente começar a pensar. Então não podemos negar absolutamente que o Ocidente ele é filho, de uma certa maneira, do pensamento grego e da cosmovisão cristã. Nós temos o que temos, como já foi falado aqui pelo professor Josemar, falamos sobre direitos humanos, porque direitos humanos têm no cristianismo a sua origem. Tem nos pressupostos do cristianismo a sua razão de existir. Nós falamos, por exemplo, em educação, nós falamos em filantropia, nós falamos em hospitais, nós falamos em tantas outras coisas que talvez hoje passem desapercebidas e alguém queira capturar isso, sequestrar isso como sendo novidade pós-cristã, mas na realidade, hoje você vai nas faculdades de ciências sociais e vão falar de direitos humanos e vão tentar desconectar direitos humanos de sua essência primeira, que é exatamente essa construção que vai sendo dada para nós durante cerca de 1000 anos, entre o pensamento de Agostinho e lá na frente, São Tomás de Aquino. Mas acontece, gente, algo muito novo no mundo, né? Acontece algo muito importante para o mundo, que é a reforma do cristianismo no século XVI, que vai questionar basicamente, vai se questionar a intermediação da igreja na relação da humanidade com Deus. O papel mediador da igreja ele passa a ser questionado. Então, essa ideia de que cada ser humano ele é responsável diante de Deus, e ele precisa prestar contas ao próprio Deus, e ele tem acesso ao próprio Deus sem a mediação de uma instituição, aquilo funciona como algo extremamente explosivo no campo das ideias. E esse início, esse processo de reforma interna da igreja custou também muito caro. A gente sabe que muito sangue foi derramado por ambos os lados, a Europa fraturou-se, aquela Europa unificada pelo pensamento e pela instituição da Igreja Católica, ela passa a ter diferentes expressões, e dentro dessas diferentes expressões do cristianismo, pode-se dizer que na Reforma, a mente mais brilhante, a mente mais promissora, a mente mais integrativa, a mente que mais quis trazer de volta aquele pensamento da cosmovisão que foi se perdendo, talvez pelo excesso demais de domínio da igreja ou pelo excesso de mitos internos dentro da igreja, às vezes pelo excesso de abusos que nós vivemos e precisamos reconhecer isso como filhos da mesma igreja, uma igreja que é única, vai se transformando no processo histórico. Então, nós vamos ver a figura de João Calvino. A gente conhece mais Lutero, pouco se fala de Calvino às vezes, porque Lutero foi mais ou menos aquele cara gritalhão, né? Lutero foi mais ou menos o Pedro da Reforma, né? Aquele cara que foi à frente, colou as teses na igreja, que deu os primeiros gritos. Mas nós podemos dizer que o cristianismo reformado ele é sintetizado por João Calvino. E ali, como também já foi falado aqui antes, ali no século XVI, todo aquele pensamento social da igreja, aquele pensamento político da igreja, que parece que não teve tempo de se desenvolver no processo histórico naqueles 1000 anos, ele é trazido à tona como uma força propulsora ali para dar novos ares ao Ocidente, para facilitar a difusão da ciência. Tinha sido amarrada durante esse tempo de domínio da igreja. De soltar e dar à arte, por exemplo, as suas próprias justificativas, a sua própria razão de ser na arte pela arte, sem mediação da igreja, sem mediação do Estado. E João Calvino, então, ele vai trazer para nós a ideia de um mundo que tem um só soberano, que rege todas as esferas da vida humana, a esfera da arte, a esfera da política, a esfera da igreja, a esfera do Estado, e que cada uma dessas esferas, elas são regidas por princípios divinos, é claro, por princípios eternos dados pelo próprio Deus, mas que encontram dentro de si mesmo os seus próprios regramentos, as suas próprias lógicas. O século XVI ele é seguido, contudo, gente, de uma série de outras coisas que Calvino nem imaginava que iria acontecer, que a Igreja Católica nem imaginava que iria acontecer, que é o início da Revolução Científica, depois do Iluminismo, que vocês estudaram, né, em que o mundo começa a se dissociar
uma tentativa de dissociar as explicações da realidade da igreja ou das explicações teológicas. Então a gente vai assistir um processo que muitos poderiam chamar de revolução do humanismo, revolução daquela ideia de que o ser humano agora passa a ser o reitor da sua própria história e ele não precisa de uma explicação suprema, ou ele não precisa de uma explicação metafísica para para suas descobertas, para a sua autogestão. Eu coloquei no tema, na realidade, o neocalvinista, o pensamento neocalvinista, porque o neocalvinismo, ele não tem nada de novo em si, na realidade é a revivescência, é o ressurgimento das ideias de Calvino do século XVI, depois que o mundo praticamente elimina Deus da história, ou elimina a ideia de um criador para a explicação da existência humana. Como eu digo, a reforma protestante ela abre a porta para a autonomia do ser humano, mas quando ela fala de autonomia, quando Calvino vai falar de autonomia, ele não vai falar da autonomia do homem da autoridade de Deus. Ele vai falar da autonomia do homem da autoridade da igreja, que se colocava como mediadora entre o homem e Deus. Na realidade, o calvinismo não vai apregoar a libertação do homem de Deus, mas a libertação do cristão dos julgos impostos pela igreja medieval. Mas, ora, nós estamos em um tempo de efervescência de ideias. Nós temos o Renascimento, por exemplo, que é uma tentativa de buscar lá nos gregos de novo, uma tentativa de explicar a realidade, de contemplar a beleza do mundo sem que ela seja necessariamente uma beleza sacra. Aquela ideia de que a arte, por exemplo, tinha que ser ligada aos anjos, ou à figura dos santos da igreja, ou do próprio Deus, e das asas angelicais, e aquilo que era o desenho do céu. A humanidade começa agora a ter interesse para desenhar a terra, para desenhar a vida comum. Isso é muito bonito. Isso não deveria nunca ter sido esquecido no período da igreja medieval. Então, essa efervescência na arte, essa efervescência na política, essa efervescência na cultura, junta-se a esse grito de liberdade da reforma para que o ser humano tivesse um acesso mais livre à presença do soberano, à presença de Deus. Nós vamos aí para um processo de desenvolvimento que praticamente se perde o controle, a igreja perde totalmente o controle, a teologia perde totalmente o controle do que começa a acontecer. Revolução científica, Renascimento, Revolução Científica, Iluminismo, tá? E aí a gente tem algumas grandes revoluções, como a francesa. Um dos lemas da Revolução Francesa, você sabe, que aconteceu ali no século XVIII, finalzinho do século XVIII? Nem Deus, nem Senhor. Essa era o lema, não só igualdade, liberdade e fraternidade, mas a ideia de que o mundo precisaria se livrar de Deus e que nós precisávamos nos livrar dos senhores, dos reis, da ideia do absolutismo dos reis sobre os cidadãos. E aí, gente, eu estou falando agora, eu quero trazer a gente para pensar o neocalvinismo, porque percorremos período clássico, período da igreja medieval, nós temos aí a modernidade com toda essa efervescência de novos pensamentos, só que chega um período no século XIX que o mundo começa a ser, a Europa começa a ser varrida pelos ideais da Revolução Francesa, e ali a gente começa a ver os sinais de um pós-cristianismo. Não há mais interesse em uma explicação divina da realidade, não há mais interesse em uma explicação do mundo e da vida a partir do relato escriturístico. E surge um homem ali na Holanda, um pastor, chamado Abraham Kuyper, e ele começa a trazer de novo as ideias de Calvino do século XVI, agora tentando responder aos problemas do século XIX. E quais eram os problemas do século XIX? Quais eram os maiores problemas do século XIX? Eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Manchester, na Inglaterra, em julho desse ano. Fui para uma reunião lá. E eu e Samara, nós conhecemos ali o Museu da Revolução Industrial. As primeiras máquinas que foram inventadas a vapor, né, a transformação da compressão em altas temperaturas do vapor, que gerava força motriz, as primeiras locomotivas, as
primeiras máquinas a vapor, os primeiros teares a vapor. A gente vê no século XIX, século XVIII, as revoluções científico-tecnológicas, iluminismo. O século XIX vai viver o quê? Vai viver o tempo em que a ciência vai se transformar em tecnologia. E é nesse ambiente do final do século XVIII para o século XIX, que a gente começa a ver o quê? Aquele homem que vivia no campo, ele começa a ir para as cidades para trabalhar na indústria, na nova indústria. A produção que antigamente era familiar, em que todo mundo fazia tudo, a chamada produção artesanal, em que a família estava ali, fazia bolsas, fazia celas para cavalo, fazia roupas, em que todos participavam da produção. Com o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um mundo agora em que o trabalho passa a ser segmentado, em que cada um vai fazer uma parte, em que famílias começaram a se separar porque elas precisavam trabalhar, às vezes, em fábricas diferentes. É nesse contexto que um homem chamado Karl Marx, ele começa a observar os excessos desse processo de desenvolvimento do capital, esse processo de desenvolvimento vindo com a Revolução Industrial. E ele começa a questionar, por exemplo, na Inglaterra, onde ele teve a oportunidade de visitar essas fábricas, mães, mulheres que trabalhavam dando de mamar aos seus próprios filhos. Que muitas vezes de um seio corria leite, o outro a criança mamando e a mulher em um tear, ou a mulher tendo que trabalhar. De fato, o início do liberalismo, o início do processo em que a burguesia começa a trazer a importância do trabalho, do capital, e muitos movimentos, inclusive inspirados no modelo puritano de trabalho, no modelo dos protestantes puritanos de trabalho, muito trabalho, porque a riqueza vai representar a bênção de Deus, a riqueza vai representar que eu sou salvo, a riqueza e a prosperidade aliada exatamente ao ascetismo. O que é o ascetismo? O trabalhador puritano americano, por exemplo, na época dessa Revolução Industrial, ele ganhava muito dinheiro, mas ele não gastava o dinheiro. Porque ao passo que ele era ensinado a trabalhar, porque o trabalho era divino, ele era ensinado a não gastar o dinheiro com diversão, não gastar o dinheiro com viagens, nem gastar o dinheiro com lazer. E aí começa a surgir a ideia da poupança e das grandes acumulações de recursos. O século XIX, portanto, gente, é a convergência de dois modelos ou de duas maneiras de se pensar sociedade, de se pensar política, de se pensar economia, que eram totalmente díspares. De um lado, o liberalismo, de um lado, o comunismo. De um lado, o liberalismo, com pensadores como Adam Smith, como Benjamin Franklin, e do outro lado, homens como Karl Marx. Nós temos ali o desenvolvimento trazendo problemas para a humanidade. Uma guerra de ideias, uma guerra de tentativas de, através de uma cosmovisão integrada, entender o mundo e o seu futuro. Eu não vou adentrar nesses dois, não é o meu objetivo. Mas não se pode falar em neocalvinismo holandês, assim como não se pode falar no pensamento social da Igreja Católica, que surge também ali no século XIX, sem entender que ambos estavam com os mesmos problemas nas mãos. Qual a resposta? Esse é o problema. E aí eu vou começar a sair das introduções e dar para vocês uma ideia mais fixa. Qual o problema que tinha que se resolver? Qual o problema que estava nas mãos da igreja do século XIX? Tanto a igreja católica quanto a igreja holandesa, na figura histórica de Abraham Kuyper, também de Groen van Prinsterer, antes dele. Qual é o papel da igreja no meio desse mundo? De um lado, alguns dizem, não à propriedade privada, a propriedade privada tem que ser totalmente dividida com todos, o Estado tem que dominar todos os meios de produção, ele tem que equalizar o trabalho, ele tem que distribuir equitativamente, o trabalhador não pode valer menos do que aquilo que ele produz, o trabalhador precisa ter a capacidade, inclusive, de adquirir aquilo que ele produz, quando muitos não tinham. Nós vivemos então, gente, na realidade, no meu pensamento, o liberalismo e o comunismo, eles são filhos do mesmo aborto histórico. Me explico. Estão lembrados que eu falei lá atrás que uma das características da modernidade foi tirar Deus da equação do cosmos?
Estão lembrados que eu falei lá atrás que uma das características do iluminismo, da Revolução Francesa, foi tirar Deus da equação e o ser humano passa agora a ser o centro para a explicação de todo o universo. O ser humano agora passa a criar as suas teorias de vida, de família, de sociedade, de produção, de economia. Nós temos ali dois gigantes brigando. E isso é tão real, gente, hoje, no século XXI, quanto era lá atrás. Talvez não com as mesmas pressuposições. Mas o que é que nós vimos esse ano? O que é que nós vimos no Brasil nesse ano, pela primeira vez? Nós vimos a guerra entre duas ideias que surgem na história, tá? Uma rachadura pela primeira vez no pós-abertura constitucional de 1988. Pela primeira vez nós temos no Brasil uma verdadeira polarização nas ideias político-econômicas. Ou pelo menos uma polarização, tá, na retórica política. Porque para mim, 90% do que foi dito foi retórica, em ambos os lados. Essa polarização desse pensamento exatamente tem lá no século XIX, 18 e 19, o nascimento dos seus grandes problemas. Embora a gente saiba, tá, que a Revolução Francesa é no século XVIII, final do século XVIII, mas ela vai ali alcançar o século XIX, a ciência vai agora se voltar à tecnologia, vai transformar as maneiras das pessoas produzirem, e nós temos ali dois grandes gigantes em conflito. O que é que eu me proponho hoje? Me proponho hoje algo muito simples. Primeiro, entender que a ideia de um Estado mínimo ou a ideia de um Estado macro, de um grande Estado, a ideia de um Estado mínimo que deve deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, que não deve intervir na iniciativa privada, que é uma ideia liberal, é uma ideia capitalista, e do outro lado a ideia de um Estado grande, paternal, agigantado, colocando sinônimos. A ideia de um lado de um Estado individualista, que promove o individualismo de cada ser humano, e do outro lado um Estado em que tudo se torna uma utopia coletivista, em que tudo é de todo mundo e o Estado distribui tudo isso. Nós temos exatamente um problema na questão da fonte da autoridade do Estado. Qual a fonte da autoridade do Estado? Essa é a pergunta que nós cristãos precisamos fazer. Qual é a fonte da autoridade do Estado? Os liberais, na Revolução Francesa, a Revolução Francesa vai dizer para nós uma coisa muito interessante. Vai dizer para nós que o poder vem do povo. Nem de Deus, nem dos reis. Vem do povo. E que a fonte de todo o poder é o povo. Já a escola alemã, do pensamento político, vai dizer que todo o poder emana do próprio Estado. E quando a gente coloca o cristianismo no meio disso, igreja, política e sociedade no pensamento neocalvinista holandês, a gente coloca a seguinte realidade. Não, o poder não pertence ao povo. A soberania não é do povo. E a soberania não é do Estado. A soberania pertence àquele que criou o mundo inteiro. Se você observar, faça uma comparação depois entre o que aconteceu na Revolução Francesa e o que aconteceu na Revolução Americana. Quais são as consequências da Revolução Francesa, gente? Muito sangue, muita luta. Deus é retirado da equação. Não é à toa que a França, na Europa, é o país mais pós-cristão de todos, né? A Itália, a Espanha e Portugal mais católicos, a Alemanha, a Suécia, a Suíça, os países mais ao norte, mais protestantes, e a França lá. Gabando-se do seu laicismo. Gabando-se, e aí há uma diferença muito importante entre laicidade e laicismo. A laicidade é a ideia de que o Estado não pode promover oficialmente nenhuma religião. E o laicismo está muito mais ligado ao ateísmo do que a ideia de um Estado que não tem uma religião oficial. A França foi muito mais laicista.
Talvez quando a gente fale hoje que o Estado é laico no Brasil, o Estado é laico, tem cristão se envolvendo com a política, o presidente está orando. Na realidade, não se está falando em laicidade aí, está se falando em laicismo. Usa-se laicidade, a ideia de um Estado laico, como se fosse um Estado ateu. Isso é algo muito mais francês do que, por exemplo, fruto da Revolução Americana. Na Revolução Americana, diferente da Revolução Francesa, Deus não foi tirado da equação. Leia o preâmbulo da Constituição Americana. Leia os ideais constitucionais da Constituição Americana e compare com a Revolução Francesa. Veja o quanto os americanos admitiram a ideia de que a soberania pertence exclusivamente ao Criador, e não ao povo, e não ao Estado. Mas que essa soberania, ela é entregue, e toda a autoridade que nós tenhamos, eu e você, ela não é autoridade primária, ela é autoridade secundária. É por isso que nós podemos afirmar que o cristianismo diz o seguinte: nenhum ser humano tem direito de domínio sobre outro ser humano. Nenhum ser humano pode governar um outro ser humano. Mas por que há governo de uns sobre os outros? E aí vem, talvez, que seja mais importante para você sair daqui da minha palestra. Porque existe Estado. Qual é a explicação da existência de algo chamado Estado, que nos coordena, que aplica a justiça, que prende, que distribui justiça? Qual é o sentido do Estado? Calvino vai dizer que o Estado é uma solução mecânica que Deus deu para o mundo em razão do pecado humano. Só existe Estado, no sentido cristão, porque há pecado. Olha só, Calvino vai dizer que nós somos uma só família, todos nós. Carregamos o mesmo sangue. Somos uma só humanidade. No sentido cristão, não existe a ideia de ser humanos isolados. Nós formamos esse todo chamado humanidade. Quer queira, quer não, quer você queira, quer não, nós somos todos, no sentido criacional, somos todos irmãos. Pastor, você vai chamar um cara que é ateu de irmão? Vou. No sentido criacional, ele é meu irmão. Porque nós comungamos da mesma realidade. Nós temos a mesma marca identitária. Nós somos humanos. Pertencemos à mesma realidade. Viemos de um tronco único. Humanos. Carregamos o mesmo sangue. Saiba de uma coisa, irmãos. O Estado é uma contingência. O Estado não estava nos planos de Deus. Porque nos planos de Deus, primeiro, na ideia das origens, antes do mal moral, nós teríamos uma relação com Deus, pessoal, e com os outros ao nosso redor, de completa igualdade, harmonia e fraternidade. Então, o pecado destrói tudo isso. Eu passo a ser egoísta, eu passo a ser... Eu roubo o que é seu, eu tiro o que é seu, eu minto para você, ou você mente para mim, eu traio você, ou eu mato você, ou eu bato em você, ou eu humilho você. O Estado é uma solução mecânica para uma falha moral que afetou todo o organismo humano, como o plano inicial de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Então, todo Estado é contingente. Quer ele seja absolutista, quer ele seja liberal, ele é contingente. Agora, qual o objetivo do Estado para nós cristãos? Aí eu vou ter que desmontar os argumentos liberais, comunistas. Por que Deus então criou o Estado? Deus criou o Estado para intervir nas outras esferas da vida, nas outras esferas da realidade, família, educação, cultura, arte, na sociedade em geral, para intervir, para corrigir os nossos excessos.
É por isso que Paulo vai dizer aos Romanos que o Estado é como se fosse a espada de Deus. Deus não deu à igreja o direito de matar. Deus não deu à igreja o direito de prender. Deus não deu à igreja o direito de intervir no Estado. Mas Deus deu ao Estado o poder de aplicar a justiça. Deus deu ao Estado o poder de prender, de aplicar a pena. Deus deu ao Estado, como seu representante, como seu sacerdote, o poder para coibir os excessos da sociedade que decorrem de quê? Do mal moral. Que decorrem do nosso pecado. Agora imagina só. Imagina se eu não desejasse nada de ninguém. Imagina se eu respeitasse todo mundo. Imagina se eu vivesse em um lugar onde não houvesse opressão de uns sobre os outros. Que lugar é esse? É o paraíso. Se esse lugar ideal na nossa cabeça que todo mundo pensa, todo comunista quer um mundo melhor, do jeito dele. Todo liberal quer um mundo melhor, do jeito dele. A própria anarquia, você sabe o que é anarquia, não sabe? É quando luta-se para que não haja poder exterior sobre mim, para que cada um se autodetermine. No final das contas, a própria anarquia é uma utopia de retorno ao Éden. A ideia de que nós não precisaríamos de nenhuma força heterônoma que viesse de fora sobre nós para que nós vivêssemos bem. Na raiz da anarquia está o desejo de liberdade de todo tipo de poder que venha sobre mim. Mas no final das contas, a anarquia, o comunismo, o liberalismo, são desejos guardados no nosso coração de retornar ao Éden. A um mundo sem distinções, a um mundo em que todos possam ser felizes, em que todos possam ter o que precisam para viver. Cada um do seu jeito. Então, o que dizer sobre esses modelos de Estado, esses modelos políticos que nós temos hoje? São modelos incompletos. São modelos que desejam, através da ação humana, sem Deus, resolver os problemas e as nossas mais profundas angústias. E caminhando já para um fim, gente, que eu sei que vocês estão cansados, quando eu falo que a fonte de autoridade vem de Deus e não do povo, ele dá ao povo, Calvino vai falar de uma coisa importante. Calvino entendia que dentre os modelos, o democrático seria o melhor. Em que todos pudessem participar democraticamente. E aqui eu coloquei uma coisa interessante para a gente encerrar, caminhando para o fim, quando Calvino diz o seguinte, como admirador da democracia. Entendendo que todo poder emana de Deus para o povo, ou seja, recebemos de maneira derivada, a fonte não é nós mesmos, nem a fonte é o Estado, como pensava a escola alemã, ou como pensa a escola alemã. Nós temos aqui um modelo de um contrato social, em que o povo se junta, a sociedade se junta em um contrato social. Elas formam o Estado, elas dão o nascedouro do Estado. No modelo alemão, é a ideia de um Estado panteísta, né, que vai surgindo aí das forças da história e tudo mais. E Calvino vai dizer, não. É muito interessante. Ele diz assim, graças a Deus que nos deu o poder de escolher os nossos magistrados. O magistrado aqui seria o representante. Seriam os estadistas. Calvino vai dizer, graças a Deus que Deus nos deu o poder de escolher os nossos magistrados. Aí ele vai e continua em outra ocasião e diz assim, cuidem-se de não se privarem desse favor. Ou seja, é um favor de Deus, a democracia não é algo que nasce no povo, é um favor que Deus dá ao povo, porque a soberania é dele.
Aí Calvino vai dizer, não se privem desse favor, elegendo para a posição mais alta de honra patifes e inimigos de Deus. Então, ele tinha a preocupação de se, por um lado, não confundir o poder da igreja do poder do Estado, mas, ao mesmo tempo, instruir a sociedade, a partir da igreja, que a democracia que nós utilizamos, ela precisa ser entendida como algo derivado da autoridade soberana de Deus, e que não vem de nós mesmos. Aí eu quero encerrar com alguns pontos para a gente levar para casa. Tá? Resumindo o que eu disse até agora sobre Estado, sobre soberania, sobre poder. Primeiro, somente Deus possui direito soberano sobre as nações, pois as criou e as sustenta. Não só é a ideia de o Deus que cria, mas é o Deus que rege a história. Transcendência e imanência ao mesmo tempo. Segundo, o pecado no campo da política tem demolido o governo direto de Deus. Porque a intenção de Deus era o quê, gente? Ter homens nos governando? Não! Ele nos governando. O seu governo é justo, o seu cetro é de justiça. Quando se fala no retorno de Cristo, se fala de quê? Em que o cetro da equidade estará em suas mãos e haverá um só povo e um só rei. Calvino vai dizer então que o pecado no campo da política, ou seja, a repercussão que o pecado tem no campo da política é que ele vem e faz a demolição do governo direto de Deus, por isso a autoridade é legada aos homens, na figura do Estado, para aplicar a justiça como um remédio mecânico. O que é que ele quer dizer com remédio mecânico? Que não é algo orgânico, não é algo que surgiu naturalmente, não era o plano original, é uma intervenção mecânica. O que é uma perna mecânica? É uma perna que me é posta para substituir uma que foi amputada. Ela não é minha perna natural, é mecânica. O Estado, portanto, não é naturalmente um projeto de Deus. Ele é uma incidência na história, no tempo, e decorre do mal moral. Outra coisa para a gente encerrar aqui. Terceiro ponto. O homem nunca possui poder sobre o seu semelhante. O ser humano não possui poder sobre o seu semelhante se de Deus não receber autoridade derivada. Por que ele manda que eu honre as autoridades? Porque ele deu poder às autoridades para me governar. Então eu tenho que honrar. Tenho que orar por elas. Eu tenho que interceder. Quer goste, quer não. Outro dia eu ouvi de um cara assim, não, eu não vou orar pro fulano de tal não, porque eu não votei nele. Como assim? Eu votei em Lula 2 vezes. Depois votei em Aécio. Entrei no serviço público com Fernando Henrique. Ou seja, eu votei em Collor. Depois eu votei em Fernando Henrique. Depois em Fernando Henrique. Depois em Lula 2 vezes. E depois voltei para o PSDB 2 vezes. Mas eu nunca deixei de interceder por aqueles que me governam. Porque eles têm autoridade derivada de Deus. Quer eu goste deles, quer não. Esse é o sentido da autoridade dada ao Estado. Vamos lá. Eu quero falar de 2 coisas, então, rápidas. O que fazer? Qual é o sentido da propriedade no pensamento cristão? O liberal vai dizer que a propriedade privada é algo inabalável. O comunista vai dizer que a verdadeira forma de nos organizarmos socialmente é que tenhamos tudo de maneira compartilhada. Qual deve ser nosso pensamento social? Infelizmente, nenhum modelo hoje no Brasil atrai isso que foi pensado na Holanda por Abraham Kuyper. Preciso entender que a propriedade é sim um direito garantido, a propriedade privada, senão a Bíblia não diria não furtarás. Você não furta o que não é seu. Você só furta o que não é seu. Então, se não é seu, é do outro. E por silogismo, se é do outro, não é seu. E se é do outro, não é seu, o outro tem propriedade privada. Amém, gente? Simples, né? Assim.
Agora, essa propriedade privada, no sentido bíblico, ela tem que ter um fim social. Por quê? Porque nós somos irmãos na perspectiva da criação. Se eu não observo o outro como importante e como alguém que é digno de ter uma boa escola, de ter uma boa casa e de ter um tratamento respeitoso, eu não estou tratando na perspectiva orgânica da humanidade como criada por Deus. Então nós estamos aqui em algo que não consegue ser classificado. Quando eu digo que o cristianismo não poderá ser cooptado por nenhum pensamento liberal ou coletivista, individualista ou coletivista, eu estou me segurando no ensino bíblico, no pensamento de Calvino, no pensamento de Kuyper, no século XIX. Gente, nós precisamos de políticos cristãos. E não de cristãos que sejam políticos. Cristão na política, como foi muito enfatizado aqui pelo professor Josimar, é uma necessidade, mas nós não temos. Nós precisamos, eu tenho dito na escola, nós precisamos formar uma nova geração política no Brasil. Se a propriedade é privada, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma finalidade social, ela tem que ter um sentido de alteridade. Eu quero encerrar e falar sobre o Estado. Qual é o tipo cristão ideal de Estado? Dr. Abimar falou sobre o pensamento católico. Estou encerrando. No mesmo ano, 1891, mesmo ano, não foi um ano depois, um documento foi editado em maio e outro documento foi editado em novembro. De maio para junho, o Papa Pio XIII, Léo XIII, o Papa Léo XIII escreve a encíclica Rerum Novarum. O que é a Rerum Novarum? Você podia ler, entra no site do Vaticano em português. É a resposta da Igreja Católica aos excessos do liberalismo e do comunismo. Trazendo os cristãos para uma linda encíclica. Pensamento social católico raiz. Não da libertação. O pensamento da libertação fez o quê? Saiu daquela equidade, daquele pensamento central que foi estabelecido lá no século XIX e pendeu para a esquerda. E do outro lado, os supercrentes, os superconservadores saíram do centro e foram para onde? Para o lado da direita. As leis renovaram e nesse mesmo ano, Abraham Kuyper, neocalvinista holandês, ele escreve um discurso para o primeiro congresso cristão da Holanda, para tratar exatamente, o mundo estava com greve, gente morrendo, assassinatos, strikes, guerra de camponeses nos Estados Unidos, guerras na Alemanha de burgueses com trabalhadores, uma loucura! E estava lá o Papa Léo XIII, que certamente, sou dessa teoria, foi buscar lá em Calvino, ou foi buscar lá nos escritos originais da igreja, esse pensamento equilibrado sobre política e sociedade, e do outro lado, um reformado neocalvinista, Abraham Kuyper, dando um discurso que foi compilado em um livrinho chamado Christianity and Class Struggle, Cristianismo e Luta de Classes. E ele vai tratar aquilo com uma firmeza, com uma beleza. Qual é o pensamento de um Estado cristão, gente, para nós, hoje? Vou deixar só um princípio para você guardar no coração e a gente ir embora. Chama-se princípio da subsidiariedade. Repita comigo. Princípio da subsidiariedade. O que é que diz esse princípio? Vou explicar para vocês, rapidamente. Como Deus criou várias esferas, está aqui, a esfera da política, ela é autônoma. Família é família. Não se intrometa na minha família. Não se intrometa na sexualidade dos meus filhos. Família. Esfera da família. A esfera da igreja, com seus regramentos, com as suas liturgias. E ali ele vai falar da igreja institucional. Ele não vai falar do cristão. Não confunda. Está falando da igreja institucional.
Igreja institucional, cidade viva, CNPJ, tanto, não pode ser por decreto, nem por lei, considerada a Igreja da República Federativa do Brasil a partir desse ano. Isso aqui não pode. É o que havia com o catolicismo até a Constituição Republicana, de 1889. A primeira Constituição do Brasil, 1822, promulgada ali por Dom Pedro, Igreja Católica, religião oficial do Império Brasileiro. Na primeira Constituição Republicana, que veio com os ventos ali da Revolução Francesa e Americana, estabelece que não, o Brasil não tem religião, mas o Brasil não é um país ateu. Ele tem liberdade de religião. Então nós temos aqui, desse lado, a ideia eu falei de subsidiariedade, certo? Então está aqui. A esfera da igreja tem a sua autonomia, a esfera da família tem a sua autonomia, a esfera da ciência tem a sua autonomia, a esfera da arte tem a sua autonomia, tem seus próprios regramentos. Todos eles têm um só soberano. Nenhuma dessas esferas se submete ao controle da outra. Ambas se submetem à soberania daquele que deu do poder soberano originário aquela derivação da autoridade para todas essas esferas. Então, há uma autoridade de Deus sobre a família, com seus próprios regramentos, há uma autoridade de Deus sobre o Estado, com seus próprios regramentos, sobre a arte, sobre a ciência, sobre a educação e sobre todas as esferas. No pensamento reformado, que entendo ser bíblico, essas esferas não podem absolutamente intervir na outra. Agora, mas o Estado, como essa esfera que representa a autoridade de Deus para promover a justiça e a equidade, ele deve interferir quando? Para corrigir problemas em que haja injustiça ou intromissão entre as esferas. Vou trazer um ponto aqui para vocês. Bolsa Família, para todo mundo ficar claro. O que é o Bolsa Família? Bolsa Família, ou renda mínima, programas de renda mínima, eles são o quê? Eles são intervenções do Estado para dar àqueles que são hipossuficientes a condição mínima de se alimentar. Certo? Ok. Sistema de cotas sociais. Agora, o Bolsa Família deve servir até quando? Se o Estado, ao invés de atuar de maneira subsidiária para corrigir uma iniquidade, ele se planta como o eterno salvador daquele ser humano, ele perde a sua figura de Estado subsidiário e ele passa a se absolutizar na vida das pessoas. Não é esse o objetivo. Negócios têm seus próprios empreendimentos, têm seus próprios regramentos, família, igreja. O liberal vai dizer o quê? O liberal extremo vai dizer o quê? O liberal extremo ele vai dizer assim: tem que fazer nada. Cada um por si, laissez-faire. E um Estado comunista pleno vai fazer o seguinte: vai fazer o quê? Então nós temos que produzir tudo e dar para você, e dá 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 para você. Qual é o que está certo, qual é o que está errado? O que é que o pensamento cristão de um Estado, a partir do princípio da subsidiariedade, vai dizer para mim? Vai dizer, não, tem que ter bolsa sim. Eu tenho que dar o peixe. Mas eu tenho que criar condições para que aquele homem volte a pescar com suas próprias forças. Tem que ter cota social. Tem que ter. Vou contar agora para vocês, porque está mais ou menos público. Eu tive uma conversa com Jair Bolsonaro 18 dias antes dele receber uma facada. Eu estava pregando em Niterói. E me foi dada a oportunidade de conversar com ele. Isso já foi a terceira vez que eu o encontrei antes da eleição. Tinha tido outras oportunidades. E lhes confesso, irmãos, em todas elas eu fui profeta. A primeira vez eu digo,
Capitão, bandido bom é bandido restaurado. Bandido bom é bandido preso primeiro. Preso, mas restaurado. Ah, vocês estão negando tudo que fizeram na Cidade Viva? Não, gente. A gente nunca foi para a porta de presídio pedir induto para criminoso, não. Nunca fomos para a cadeia pedir induto para criminoso, não. Nós acreditamos que, se Deus deu o poder derivado ao Estado e a justiça precisa ser aplicada, o criminoso precisa pagar seus crimes. Você, eu ou quem quer que seja. Mas como é que a igreja entra? A igreja entra acreditando que o poder do Evangelho pode transformar o pior dos criminosos. Para a igreja, bandido bom nem é bandido solto, nem é bandido morto. É bandido preso e restaurado. E eu falei para ele dos nossos programas nos presídios. Mas nessa vez que eu conversei com o capitão, essa primeira vez ele me ouviu atentamente. 18, 19 dias antes da facada, eu não fui para esse fim, tá? Eu estava pregando na igreja Betânia, a igreja que foi do Caio Fábio, lá em Niterói. E consegui uma reunião com ele. Eu fui com mais 2 pessoas, homens que acreditam que o Estado precisa sim intervir subsidiariamente para coibir injustiças, até que todos possam sair da mesma linha de largada e a gente possa falar em meritocracia. Não podemos falar em meritocracia se eu saio 2 quilômetros atrás de você na mesma corrida da vida. Mas uma vez que esse Estado subsidiário intervém para corrigir iniquidades e nos coloca em posições realmente de buscar o mérito, então nós temos, sim, um Estado que cumpriu o seu papel. Fui falar com ele sobre cotas. Ele era totalmente contrário a cotas. E nós conversamos por 45 minutos. E eu falei da dor de um nordestino que mora no sertão. Da dor de alguém que nasceu em uma favela. Que viveu criado pelo vizinho, enquanto a mãe se prostituía, o pai estava preso. E falamos profundamente sobre a necessidade de cotas sociais nas universidades. Ele passou 40 minutos me ouvindo. Ouvir o que você está dizendo não significa nada. Mas no mesmo dia, vocês podem até pesquisar aí, não sei se foi 19 de agosto, 18 de agosto, alguma coisa nesse sentido. Ele publicou uma entrevista dizendo que o governo iria aplicar, sim, cotas sociais. Escutem. Não haverá um lugar seguro para a igreja estar, nunca. Se nos aliamos a um lado que tem seus erros, que tem suas iniquidades, seremos taxados. Se nos aliamos a um outro lado com seus erros e seus excessos e suas retóricas, seremos taxados. Eu quero só encerrar dizendo que o modelo bíblico, que graças a Deus foi recuperado na Holanda, no século XIX, é aquele em que nós somos ao mesmo tempo profetas e bons samaritanos. Os que denunciam o erro onde quer que estejam e os que estendem a mão a quem quer que seja. Que Deus nos abençoe, dê melhores tempos para o Brasil e levante uma geração de políticos genuinamente cristãos para o futuro do Brasil e da América Latina. Deus abençoe.